Alô, alô, jovens estudiosos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Descomplicando a Matemática com Babi, onde nós vamos falar hoje sobre conversão de unidades de medidas de tempo. Bom, primeiro de tudo, vale lembrar que nós temos, além de hora, minuto, segundo, nós também temos unidades de medida como meses, anos, séculos, semestre, bimestre, mas hoje nós não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre hora, minuto e segundo, a conversão dessas unidades de medida de tempo. Porém, antes de mais nada, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu like nesse vídeo e ativar o sino das notificações. E participa com a gente nos comentários se você tiver alguma dúvida, ok? E também se você tiver alguma sugestão de vídeo que você precise, alguma matéria que você tem muita dúvida, alguns exercícios que você tem dificuldade, você também pode me encaminhar por e-mail que eu estarei fazendo uma aula com esse material para você. Então vamos começar lembrando o seguinte: a unidade de medida de tempo é a única utilizada na base 60, vocês já vão entender isso, diferentemente das outras que são utilizadas na base 10. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu dei aulas aqui, que eu vou deixar no card para vocês, sobre unidade de medida de comprimento, unidade de medida de massa, tá? Eu vou deixar aqui no card para vocês essas aulas para vocês assistirem. E essas aulas, essas unidades de medida, elas utilizam a base 10. Elas vão indo de 10 em 10, multiplicando de 10 em 10. A unidade de medida de tempo, ela é usada na base 60. O que isso quer dizer? Ó, dentro de uma hora, isso todo mundo já sabe, né? Eu tenho 60 minutos. Então, o que eu faço quando eu quero transformar hora em minuto? Eu multiplico por 60. E quando eu quero transformar minuto em segundo, eu multiplico por 60 também. Agora, se eu quiser transformar hora em segundo direto, eu multiplico por 3.600. Mas por que eu multiplico por 3.600? Porque se de hora para minuto eu multiplico por 60 e de minuto para segundo eu multiplico por 60, basta que eu multiplique por 60 por 60. E 60 vezes 60, eu tenho 3.600. A gente também tem os submúltiplos do segundo, que são os milésimos de segundo, centésimos de segundo, décimo de segundo, tá bom? Só que nós não vamos falar sobre eles hoje aqui também. E é importante vocês saberem que para o Sistema Internacional de Unidades, o segundo, esse carinha aqui, é a unidade de medida de tempo padrão, tá? Aqui embaixo, nós vamos ter o quê? A operação inversa. E como eu falo em diversas aulas, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, se eu multiplico de minuto para segundo, eu divido de segundo para minuto. Divido por quanto? Por 60. E de minuto para hora, a mesma coisa. Eu vou dividir por 60. E de segundo direto para hora, eu vou dividir por quanto? Por 3.600. Mesmo esquema daqui de cima, só que é a operação inversa. Coisas que nós já aprendemos também nas outras unidades de medidas, de capacidade, unidade de medida de massa, tudo isso nós já vimos, só que com a base 10. Nós íamos multiplicando de 10 em 10, ou em 1.000, quando era de, por exemplo, de quilômetro para metro, nós multiplicávamos por 1.000, e quando era de metro para quilômetro, nós dividíamos por 1.000. Aqui, ao invés de dividirmos por 10 ou multiplicarmos por 10, vamos multiplicar por 60 e dividir por 60. E quando for de hora para segundo, vamos multiplicar por 3.600 e de segundo para hora dividir por 3.600. E as siglas que nós temos de cada unidade de medida aqui. O S representa o segundo, o min representa o minuto e o H representa a hora. Vamos agora exercitar, tá bom? Lembrando que, ó, uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos, tá bom? Isso aqui você precisa ter
já gravadinho. Por quê? Você tem que sempre lembrar do relógio. Quantos segundos eu conto até virar outro minuto? E quantos minutos cabem dentro de uma hora? Então, se você tiver isso aqui gravadinho, basta você aplicar. Por exemplo, eu tenho 6 horas e eu quero transformar essas horas em minuto. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar 60 por 6, ou 6 por 60, a ordem não altera. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36. Então, dentro de 6 horas, eu tenho 360 minutos. Agora, eu quero transformar 14 minutos em segundos. Então, eu vou multiplicar 14 por 60. Eu vou descer esse 0. 6 vezes 4, 24. Subiu 2. 6 vezes 1, 6. Com mais 2 que subiram, 8. Então, dentro de 14 minutos, eu tenho 840 segundos. E de 4 horas para segundos. Lembra? De hora para segundo, ó, 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Ok? Então, se em 1 hora eu tenho 3.600 segundos, quantos segundos eu tenho em 4 horas? Basta que eu multiplique 3.600 por 4. Certo? 4 vezes 0, 0, 0. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12, com mais 2 que subiram, 14. Eu tenho 14.400 segundos. Agora, eu quero fazer o inverso. Eu quero transformar de segundo para hora. Então, eu tenho 10.800 segundos e vou dividir por 3.600. Lembra? Quando nós vamos de segundo para hora, nós dividimos por 3.600. Lembra? Então, o que eu vou fazer? Vou simplificar aqui, ó, para ficar mais fácil. E agora eu vou dividir o 108. Por quê? 1 eu não posso porque é menor. 10 eu não posso porque é menor. Então, eu preciso do 108. E qual é o número que eu vou multiplicar? 36, que vai dar 108. Aqui, no caso, é o 3. 3 vezes 6 são 18, subiu 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Então, eu tenho o resto 0. Então, em 10.800 segundos, eu tenho 3 horas completas. Agora, eu tenho 3 horas e 30 minutos. Bom, eu não tenho como transformar 2 unidades de medida direto para segundo. Então, eu tenho 2 opções aqui. Eu posso transformar hora direto em segundo e depois minuto em segundo e somar tudo. Ou eu transformo hora em minuto, somo com esses 30 minutos que tem aqui e transformo tudo em segundo, tá? Então, eu vou fazer dos 2 jeitos para vocês. Vou arrumar um espacinho aqui. Então, ó, eu tenho 3 horas equivalem a quantos segundos? Lembra que 1 hora tem 3.600 segundos? Então, eu pego 3.600 e multiplico por 3. Então, vai dar 0, 0, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. 10.800. A gente já até tinha feito aqui na operação inversa. Então, eu tenho 10.800 segundos. Já transformei direto hora para segundo. E 30 minutos, eu tenho quantos segundos? Basta eu multiplicar 30 por 60. Vou baixar esse 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Eu tenho 1.800 segundos. Eu vou adicionar 0, 0, 8 e 8, 16. 1 mais 1, 2. E 1 mais nada, 1. Então, em 3 horas e 30 minutos, eu tenho 12.600 segundos. Agora, eu vou fazer do outro jeito. Eu vou transformar 3 horas em quantos minutos eu tenho em 3 horas? É só eu multiplicar 3 vezes 60. Desço 0, 3 vezes 6, 18. Eu tenho 180 minutos. Vou somar com os 30 minutos que eu tenho aqui, ó. Isso aqui, ó, 0 mais 0, 0. 8 mais 3, 11. 1 mais 1, 2. Eu tenho 210 minutos. Minutos. Só que ele me pede em segundos. Então, eu vou pegar 210 e vou multiplicar por 60. Vou descer esse 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Deu o mesmo resultado. 12.600 segundos. Viram? Tem 2 formas de vocês fazerem. Façam a que vocês mais se
se identificarem, ok? Agora, vamos para as pegadinhas. Quantos minutos tem em 1,4 horas? Qual é o erro mais comum de se acontecer aqui? A maioria transforma isso aqui dizendo que eu tenho 1 hora e 40 minutos, tá? Isso é totalmente diferente, isso não é assim. Quando eu tenho 1,4, esse vírgula 4 quer dizer que eu tenho 4 décimos da hora. Então, eu posso fazer isso em porcentagem ou posso fazer isso, por exemplo, em regra de 3. Aqui na porcentagem, eu tenho 4 décimos de 60 minutos, certo? Que é o equivalente a 1 hora. Agora, eu vou simplificar aqui. 4 vezes 6, eu tenho 24. Então, nesse 0,4, eu tenho 24 minutos. Com mais essa 1 hora, que tem 60 minutos, eu tenho 84 minutos, tá bom? Esse a gente faz pela forma de fração ou pela forma de decimal, se você preferir. O que é o mesmo que dizer que se eu tenho 4 décimos, eu também posso representar isso em forma de percentual, porque 4 décimos é a mesma coisa que 40%. Basta você multiplicar o seu numerador por 10 e o denominador também por 10. Você vai achar uma fração equivalente, que olha só, 4 vezes 10 dá 40 e 10 vezes 10, 100. Logo, isso aqui é uma fração em que eu posso transformar em percentual. Então, aqui eu tenho 40% da hora. Se 1 hora tem 60 minutos, quanto que é 10% de 60? 10% são 6 minutos, tá? Se 10% são 6 minutos, para eu descobrir quanto que é 40%, basta eu multiplicar 6 por 4. E aí eu vou achar 24 minutos, que foi o mesmo que eu achei aqui embaixo. Eu também posso representar isso aqui como uma regra de 3 simples. Se 1 hora tem 60 minutos, quantos minutos tem 0,4 horas? Essa é a minha incógnita, o meu ponto de interrogação, o meu X, a incógnita que você quiser. Basta eu multiplicar aqui os 60 vezes 0,4, que eu vou achar os mesmos 24 minutos. Só você fazer a conta. E quantos segundos eu tenho? Agora ele quer saber quantos segundos tem em 0,8 horas. Basta você saber que 0,8 horas é o mesmo que 80% da hora. Vocês lembram que eu falei que 10% é o mesmo que 6 minutos? Então, se 10% são 6 minutos, quantos minutos eu tenho em 80%? Eu vou ter 6 vezes 8, que são 48 minutos. Só que o que eu quero? Eu quero em segundos. Então, eu vou pegar 48 e multiplicar por 60. Esse zero eu vou descer. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 4, 24, com mais 4 que subiram 28. Logo, eu tenho 2.880 segundos em 0,8 horas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixe o seu like nesse vídeo e ative o sino das notificações para você não perder nenhuma de nossas aulas. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo vocês.